Faça isso no seu umbigo e quebre de vez toda a maldição. Você sabia que existe um portal energético no seu corpo que, quando ativado com a sabedoria milenar da Cabala judaica, pode desbloquear correntes invisíveis que aprisionam sua vida há anos? Não estou falando de superstição barata ou rituais vazios. Estou falando de conhecimento ancestral transmitido por sábios judeus durante mais de 3.000 anos, de uma ciência espiritual profunda que hoje está sendo redescoberta e que pode transformar radicalmente a maneira como você lida com seus bloqueios emocionais, suas limitações financeiras e seus padrões de sofrimento repetitivos. Nos próximos minutos vou revelar algo que a maioria das pessoas desconhece completamente, algo que parece simples demais para carregar tanto poder, mas que contém em si a chave para romper maldições geracionais, padrões destrutivos que foram transmitidos de geração em geração na sua família e que estão sabotando sua vida neste exato momento sem você nem perceber. Antes de mais nada, preciso que você entenda uma verdade fundamental que a Cabala ensina há milênios. Não existem maldições externas lançadas por outras pessoas sobre você. O que existe, e isso está registrado nos textos sagrados do Zohar e do Sefer Yetzirah, são bloqueios energéticos criados pelos nossos próprios pensamentos negativos, nossas palavras destrutivas e nossas ações desalinhadas com o propósito divino. A Cabala nos ensina que vivemos em um universo de causa e efeito espiritual. Cada pensamento que você cultiva, cada palavra que você pronuncia, cada ação que você realiza cria uma marca energética que atrai circunstâncias correspondentes para a sua vida. E aqui está o grande problema que aprisiona milhões de pessoas. Nós herdamos padrões energéticos negativos dos nossos antepassados, traumas não resolvidos, crenças limitantes, medos profundos que foram passados de pai para filho, de mãe para filha, criando o que os cabalistas chamam de klipot, cascas espirituais que bloqueiam a luz divina de fluir livremente através da sua existência. Você já parou para pensar por que certas áreas da sua vida simplesmente não funcionam? Não importa o quanto você se esforce, por que você repete os mesmos erros nos relacionamentos que seus pais repetiram? Por que o dinheiro parece escorrer entre seus dedos da mesma forma que escorria na vida dos seus avós? Por que você sente uma ansiedade inexplicável que não tem origem em nenhum evento específico da sua vida atual? A resposta está nas maldições geracionais, nos padrões energéticos herdados que funcionam como programações automáticas no seu campo espiritual. E é justamente aqui que mora o segredo ancestral que vou compartilhar com você hoje. Quando falo em tocar seu umbigo, com consciência cabalística, não estou propondo um gesto aleatório. Estou propondo que você reconecte com o ponto mais sagrado do seu corpo, segundo os ensinamentos místicos judaicos. O umbigo, chamado de tabur em hebraico, não é apenas a cicatriz física da sua conexão com sua mãe no útero. É o portal central das 10 sefiró que compõem a árvore da vida cabalística dentro do seu próprio corpo. Os mestres da Cabala ensinam que nosso corpo é um microcosmo do universo inteiro. As 10 sefiró, as emanações divinas através das quais Deus criou toda a realidade, estão mapeadas dentro de você. E o umbigo corresponde a Sefirá de Tiferê, o coração da árvore da vida, o ponto de equilíbrio perfeito entre misericórdia e julgamento, entre dar e receber, entre o céu e a terra. Quando você ativa conscientemente este ponto através de uma prática espiritual específica, você está literalmente abrindo um canal direto com a fonte da criação. Mas deixe-me explicar com mais profundidade o que são essas maldições que você precisa quebrar. Nossa tradição ensina que existem 3 níveis de bloqueios espirituais. O primeiro nível são as klipot nogá, as cascas que contêm tanto luz quanto escuridão, criadas pelos nossos próprios erros e escolhas equivocadas nesta vida. Toda vez que você fala mal de alguém, toda vez que age com egoísmo, toda vez que desperdiça uma oportunidade de fazer o bem, você cria uma camada de bloqueio ao redor da sua alma. O segundo nível são as klipot tamé, as cascas impuras herdadas da sua linhagem familiar.
Estas são muito mais difíceis de identificar porque não foram criadas por você. Você simplesmente nasceu com elas. São os padrões de pobreza que atravessam gerações, os ciclos de relacionamentos abusivos que se repetem em todas as mulheres da sua família, as doenças que aparecem sempre na mesma idade em todos os homens da sua árvore genealógica. Estes bloqueios funcionam como programações inconscientes que determinam o curso da sua vida sem você nem perceber que está sendo controlado por eles. E existe ainda um terceiro nível, o mais profundo e perigoso, chamado de Sitra Ashkra, literalmente o outro lado. Este é o reino das forças espirituais negativas que se alimentam da energia vital humana. Quando você vive constantemente em estados emocionais baixos como ódio, inveja, ressentimento, mágoa profunda, você abre portais energéticos através dos quais estas forças podem sugar sua vitalidade, sua prosperidade, sua alegria de viver. E o pior é que quanto mais você alimenta estes estados, mais forte fica a conexão, criando um ciclo vicioso de sofrimento que parece não ter fim. Mas existe uma saída, e essa saída está codificada nos ensinamentos secretos da Cabala, que vou revelar para você agora. Os sábios judeus descobriram há mais de 2000 anos que existe uma técnica de meditação combinada com respiração consciente e intenção dirigida que pode literalmente desmantelar estas estruturas energéticas negativas. Esta técnica trabalha especificamente com o ponto do umbigo porque é através dele que você pode acessar a memória celular da sua linhagem e reprogramar os padrões herdados. Vou chamar esta prática de ritual de Tikkun do tabu, que significa a correção do umbigo. E ela funciona da seguinte maneira. Você vai combinar 4 elementos fundamentais que correspondem às 4 letras do nome sagrado de Deus, o tetragrama impronunciável. O primeiro elemento é a ancoragem física no umbigo, que representa a letra Yud, o ponto primordial de onde toda a criação emerge. Segundo elemento é a respiração consciente seguindo um padrão específico, que representa a letra Rei, a expansão da energia divina. Terceiro elemento é a visualização de luz, descendo através da sua coluna vertebral, que representa a letra Vav, o canal de conexão entre céu e terra. E o quarto elemento é a pronunciação interior de palavras sagradas de poder, que representa a segunda letra Rei, a manifestação final no mundo material. Encontre agora mesmo um momento de silêncio completo. Desligue seu celular. Afaste-se de qualquer distração. Sente-se com a coluna ereta, de preferência voltado para o leste, a direção de Jerusalém, o portal espiritual mais poderoso do planeta. Feche seus olhos e coloque sua mão direita sobre seu umbigo. Não é um toque casual. É um toque firme, consciente, reverente. Você está tocando o portal central da árvore da vida dentro de você. Você está reconhecendo que, através deste ponto, você pode acessar todos os mundos superiores, todas as dimensões da realidade, toda a sabedoria ancestral da sua alma. Agora comece a respirar de forma profunda e ritmada. Inspire pelo nariz contando até 7, porque 7 é o número da perfeição na Cabala, representando os 7 dias da criação, os 7 palácios celestiais, as 7 aberturas do rosto humano. Segure o ar por 4 segundos, porque 4 são as letras do nome divino, os 4 mundos da existência, os 4 elementos primordiais. E expire pela boca contando até 11, porque 11 é o número que transcende os limites da criação decimal e abre portais para dimensões superiores. Enquanto respira desta forma, comece a visualizar um feixe de luz dourada descendo do infinito acima da sua cabeça, entrando pelo topo do seu crânio e descendo lentamente, através da sua coluna vertebral, até chegar exatamente no ponto onde sua mão está posicionada sobre o umbigo. Esta luz não é imaginação vazia. Segundo a Cabala, quando você visualiza com intenção focada, você está literalmente movendo energia espiritual. Está moldando forças sutis que depois se manifestarão no plano físico. E aqui vem o elemento mais poderoso desta prática.
Enquanto você respira e visualiza, você vai mentalmente pronunciar 3 palavras sagradas que carregam frequências vibratórias específicas para quebrar as 3 camadas de maldições. A primeira palavra é Kadosh, que significa sagrado, e ela dissolve as Klipot Nogá criadas pelos seus próprios erros. A segunda palavra é Baruch, que significa abençoado, e ela transmuta as Klipot Tamé herdadas da sua linhagem. A terceira palavra é Or, que significa luz, e ela fecha completamente os portais para a Sitra Akra, impedindo que forças negativas continuem drenando sua energia vital. Você pronuncia estas palavras não com a boca física, mas com a voz interior da sua alma. Kadosh para limpar, Baruch para curar, Or para selar. E a cada repetição, você sente as camadas de bloqueio se desfazendo, os nós energéticos se soltando, as correntes invisíveis que aprisionavam sua prosperidade, sua saúde, seus relacionamentos, seu propósito, se quebrando uma por uma. Esta não é visualização fantasiosa. É trabalho espiritual real, concreto, efetivo, testado por inúmeras gerações de praticantes da Cabala. Mas eu preciso ser completamente honesto com você sobre algo crucial. Esta técnica não é magia instantânea que resolve tudo em um único dia. A Cabala ensina que a verdadeira transformação espiritual acontece através de constância e disciplina. Você está desmontando estruturas energéticas que foram construídas ao longo de décadas, às vezes de séculos, dentro da sua linhagem familiar. Isso requer comprometimento genuíno, prática diária, paciência com o processo. É como estar desfazendo um nó extremamente apertado. Você precisa trabalhar nele todos os dias, afrouxando camada por camada, até que finalmente ele se desfaça completamente. Os mestres cabalistas ensinam que existem momentos específicos em que o véu entre os mundos se torna mais fino, quando a prática espiritual ganha poder multiplicado. O horário mais potente para realizar o ritual de Tikkun do Tabur é durante as primeiras 3 horas após o nascer do sol, período chamado de Zman Tefillah, o tempo de elevação espiritual. Mas se você não puder praticar pela manhã, o segundo momento mais poderoso é imediatamente antes de dormir, quando sua mente consciente está relaxando e sua alma se prepara para ascender aos mundos superiores durante o sono. Quando você pratica este ritual consistentemente, algo extraordinário começa a acontecer em múltiplas dimensões da sua existência. Primeiro, no nível físico, você vai notar mudanças na sua energia vital. A Cabala ensina que o umbigo está conectado ao sistema digestivo e ao plexo solar, o centro de distribuição energética do corpo. Ao ativar este ponto com consciência espiritual, você está desbloqueando canais através dos quais a força vital flui. Pessoas relatam que começam a dormir melhor, acordam mais dispostas, sentem menos tensão no estômago, experimentam mais vitalidade ao longo do dia. No nível emocional, você vai perceber que padrões antigos começam a se dissolver. Aquela ansiedade que parecia não ter origem específica começa a diminuir. Aquela tristeza profunda que você carregava, sem entender por que começa a se transformar. Aquela raiva que explodia sem proporção com as situações começa a se acalmar. Isto acontece porque você está literalmente desconectando dos campos emocionais negativos da sua linhagem familiar. Você está cortando os fios invisíveis que te amarravam aos traumas não resolvidos dos seus antepassados. No nível mental, você vai experimentar clareza crescente. A Cabala ensina que nossa mente produz aproximadamente 70.000 pensamentos por dia, e a maioria deles são repetitivos, automáticos e negativos. Estes pensamentos funcionam como redemoinhos que sugar sua atenção e sua energia. Quando você pratica o ritual de Tikkun do Tabur, você está criando um ponto de ancoragem, um centro de gravidade espiritual, a partir do qual você pode observar seus pensamentos sem ser arrastado por eles. Você desenvolve o que os cabalistas chamam de Moshin de Gadlut, consciência expandida, a capacidade de testemunhar sua própria mente sem se identificar
com cada pensamento que surge. E no nível espiritual mais profundo, você vai começar a perceber sincronicidades, oportunidades que aparecem no momento exato, pessoas certas que cruzam seu caminho, soluções que surgem para problemas que pareciam impossíveis. Isto não é coincidência. A Cabala ensina que quando você alinha sua energia pessoal com as frequências superiores, através de práticas como esta, você ativa o que é chamado de Hashgasha Pratit, a providência divina individualizada. Você literalmente entra em um fluxo, onde o universo conspira a seu favor, porque você está vibrando na frequência da sua alma verdadeira. Mas deixe-me falar agora sobre as resistências que você vai enfrentar, porque elas virão, pode ter certeza absoluta disso. Os mestres cabalistas advertem sobre algo chamado Yetzer Hara, a inclinação negativa que existe dentro de cada ser humano. Esta força interior não quer que você se transforme. Ela se alimenta dos seus padrões antigos, dos seus vícios emocionais, dos seus comportamentos destrutivos. E quando você começa a praticar algo que realmente funciona para elevar sua consciência, o Yetzer Hara vai criar obstáculos. Você vai ter dias em que simplesmente não sente vontade de praticar. Vai surgir um cansaço inexplicável exatamente no horário que você separou para o ritual. Vai aparecer uma distração urgente que parece importante demais para ser ignorada. Vão surgir dúvidas na sua mente, pensamentos como isso é bobagem, isso não funciona, você está perdendo tempo. Estas são todas manifestações da resistência interior que não quer perder o controle sobre você. E aqui está o segredo que poucos entendem. Justamente nos dias em que você menos sente vontade de praticar, são os dias em que a prática é mais necessária e mais poderosa. A Cabala ensina o conceito de Avodah Be'itkafia, trabalho espiritual através da superação da resistência. Quando você força a si mesmo a praticar mesmo sem vontade, mesmo com dúvidas, mesmo cansado, você está exercitando um músculo espiritual chamado Ratzon, vontade sagrada. E este músculo, quanto mais exercitado, mais forte fica, até que praticar se torna natural, automático, necessário como respirar. Mas você precisa passar pelo período inicial de resistência. Você precisa conquistar território sobre o Yetzer Hara dia após dia, respiração após respiração, visualização após visualização. Agora vou revelar uma camada mais profunda desta prática. Os grandes mestres ensinam que existem 3 portais principais no corpo humano através dos quais a energia espiritual flui. O primeiro é a cabeça, chamada de Rosh, conectada ao mundo de Atzilut, a emanação pura. O segundo é o coração, chamado de Lev, conectado ao mundo de Beria, a criação. E o terceiro é justamente o umbigo, chamado de Tabur, conectado ao mundo de Yetzirah, a formação. Quando você ativa conscientemente o portal do umbigo, você está literalmente formando uma nova realidade para sua vida. Existe uma técnica avançada que você pode incorporar depois de praticar o básico por pelo menos 21 dias. Esta técnica envolve traçar com o dedo indicador ao redor do umbigo um círculo no sentido horário, enquanto você pronuncia interiormente os 72 nomes sagrados de Deus. Estes nomes não são palavras comuns. São combinações de letras hebraicas extraídas dos 3 versículos de Êxodo capítulo 14, que descrevem a abertura do Mar Vermelho. Cada combinação carrega uma frequência específica que pode desmantelar um tipo específico de bloqueio espiritual. Você não precisa saber hebraico para usar estes nomes. Você precisa apenas da intenção pura e da reverência profunda. Quando você traça o círculo horário ao redor do umbigo, enquanto mentaliza estas sequências sagradas, você está literalmente criando um escudo protetor de luz ao redor do seu campo energético. Este escudo impede que novas Klipot se formem e acelera a dissolução das antigas. Mestres que praticaram esta técnica avançada relatam transformações radicais em períodos surpreendentemente curtos, desde que mantida a disciplina absoluta. Mas há algo ainda mais importante que preciso compartilhar com você
sobre o poder deste ritual. A Cabala ensina que quando você trabalha na sua própria correção espiritual, você não está apenas transformando a si mesmo, você está elevando toda a sua linhagem familiar, tanto os antepassados que vieram antes, quanto os descendentes que virão depois. Existe um conceito profundo chamado Zehut Avot, o mérito dos pais, que explica como a evolução espiritual de um único membro da família cria ondas que se propagam através de toda a árvore genealógica em todas as direções do tempo. Isto significa que quando você quebra uma maldição geracional em você, você está simultaneamente libertando seus avós, seus pais, seus filhos, seus netos de padrões que eles nem sabem que carregam. Você está fazendo um trabalho cósmico, cujo impacto transcende completamente sua existência individual. Você se torna um canal de correção para toda a sua linhagem. E este entendimento deveria encher você de motivação profunda, porque sua prática diária não é egoísmo espiritual. É serviço sagrado a toda a sua família, através das gerações. Os sábios também ensinam sobre o conceito de Hitbodedut, isolamento sagrado, momentos em que você se separa completamente do mundo externo para mergulhar no mundo interior. O ritual de Tikkun do Tabur deve ser praticado em Hitbodedut completo. Nada de música ambiente, nada de incensos ou cristais ou parafernálias externas. Apenas você, seu corpo, sua respiração, sua intenção, sua conexão direta com o Ein Sof, o infinito sem fim, porque a verdadeira Cabala não depende de objetos externos. Ela acontece na intimidade absoluta entre sua alma e o Criador. E aqui está uma verdade que pode chocar você. A maioria das pessoas que estudam Cabala nunca experimentam resultados concretos porque ficam apenas no conhecimento intelectual. Elas leem livros, assistem vídeos, decoram conceitos, mas nunca praticam. A Cabala sem prática é como ter o mapa de um tesouro, mas nunca cavar no lugar marcado. O conhecimento precisa ser incorporado através de ação repetida, consistente, comprometida. Você precisa fazer o ritual acontecer no seu corpo, na sua respiração, na sua energia, não apenas na sua mente conceitual. Comprometa-se agora mesmo com 90 dias de prática ininterrupta. 90 dias porque este é o tempo que a Cabala identifica como necessário para criar um novo hábito espiritual que se enraiza na sua alma. Nos primeiros 21 dias, você está quebrando os padrões antigos. Nos próximos 33 dias, você está estabelecendo os novos padrões. E nos últimos 36 dias, você está consolidando a transformação de forma permanente. Se você pular um único dia, o processo se enfraquece. Se você desistir no meio, você perde todo o momentum acumulado e terá que recomeçar do zero. Então eu quero fazer um convite direto para você agora. Se este conhecimento está ressoando no seu coração, se você sente que existe algo maior acontecendo aqui do que apenas um vídeo aleatório no YouTube, se você percebe que chegou até este momento porque sua alma estava buscando exatamente isto, então este é o sinal que você pediu. Comece hoje. Não amanhã, não na próxima lua nova, não quando você estiver se sentindo mais preparado. Hoje, agora. Assim que terminar de assistir. Sente-se, coloque sua mão no umbigo, respire profundamente e inicie sua jornada de libertação. E se você sentiu que este ensinamento tocou algo profundo dentro de você, eu preciso pedir algo essencial. Inscreva-se neste canal agora, porque este é apenas o começo de uma jornada muito maior que quero compartilhar com você. Ative o sininho para receber notificações de cada novo vídeo, porque eu vou continuar revelando práticas secretas da Cabala, que podem transformar cada área da sua vida. E deixe um comentário aqui embaixo me contando qual é a maldição que você mais quer quebrar na sua vida. É dificuldade financeira que persegue sua família há gerações? São relacionamentos que sempre terminam da mesma forma dolorosa? É alguma doença que se repete em todos da sua linhagem? Compartilhe comigo, porque quando você declara publicamente sua intenção de transformação, você cria uma responsabilidade espiritual que multiplica o poder da sua prática. Estou lendo cada comentário
e mandando energia de elevação para todos vocês. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você realmente se compromete e atravessa os 90 dias completos de prática. Os mestres cabalistas descrevem um fenômeno chamado Yilgu Neshamot Tikkun, a correção das reencarnações da alma. Segundo este ensinamento, sua alma não está vivendo apenas esta vida presente. Ela carrega memórias, traumas e padrões de múltiplas existências anteriores. E muitas das maldições que você experimenta agora não têm origem nesta vida, nem mesmo na sua linhagem familiar recente. Elas vêm de ciclos kármicos muito mais antigos que precisam ser corrigidos. Quando você ativa o portal do umbigo, com consciência espiritual profunda ao longo de 3 meses consecutivos, você não está apenas trabalhando com os bloqueios desta existência. Você está acessando camadas muito mais profundas da sua alma, níveis onde estão armazenadas dívidas espirituais de vidas passadas, contratos energéticos que você fez em outras encarnações, juramentos que limitam sua prosperidade desde tempos imemoriais. E através da luz que você invoca com as palavras sagradas Kadosh, Baruch e Ó, você está literalmente queimando estes contratos antigos, dissolvendo estas amarras milenares. Esta é a razão pela qual algumas pessoas experimentam mudanças tão dramáticas e aparentemente inexplicáveis depois de períodos de prática espiritual consistente. Não é apenas que elas mudaram seus pensamentos ou comportamentos superficiais. É que elas tocaram em dimensões muito mais profundas da realidade espiritual e provocaram transformações em níveis que a mente racional nem consegue compreender completamente. Você pode estar resolvendo agora algo que sua alma carrega há 5, 10, 20 encarnações. E quando aquilo finalmente se resolve, é como se uma represa gigantesca se rompesse e toda a energia que estava bloqueada começasse a fluir livremente. Os mestres advertem, porém, que nos momentos finais antes da grande libertação, o teste se intensifica. Existe um conceito chamado Yerida Tzorek Aliyah, descida para o propósito de ascensão. Isto significa que, frequentemente, logo antes de um grande avanço espiritual, você experimenta uma intensificação temporária dos desafios. É como se todas as forças negativas fizessem um último esforço desesperado para manter você preso aos padrões antigos. Você pode passar por um período onde tudo parece estar piorando ao invés de melhorar. Se isto acontecer com você, não desista. Não interprete como sinal de que a prática não funciona. Interprete exatamente como o que realmente é, a última resistência antes da transformação definitiva. Os cabalistas comparam isto ao momento mais escuro da noite, que acontece imediatamente antes do amanhecer. Se você desistir exatamente neste momento, você perde todo o trabalho acumulado. Mas se você persistir, se você continuar praticando mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, você atravessa o portal e emerge do outro lado completamente transformado. E quando você finalmente rompe as maldições mais profundas, você não apenas liberta a si mesmo, você se torna um farol de luz para todos ao seu redor. A Cabala ensina que cada alma tem uma missão específica neste mundo, um tikkun único que só ela pode realizar. E na maioria das vezes, você não pode cumprir sua missão verdadeira enquanto estiver aprisionado pelas maldições geracionais e kármicas. Estas correntes te mantêm ocupado apenas sobrevivendo, lutando contra os mesmos problemas repetitivos, sem energia ou clareza para manifestar seu propósito maior. Mas quando você se liberta, quando você quebra as correntes e limpa seu campo energético, de repente você tem acesso a recursos internos que nem sabia que possuía. Talentos adormecidos começam a despertar. Capacidades latentes se manifestam. Você descobre que tem dons espirituais, habilidades criativas, inteligências específicas que estavam bloqueadas pelas Klipot e agora podem fluir livremente. E então, você começa finalmente a viver não mais a vida que foi programada para você pelos traumas familiares, mas a vida que sua alma escolheu antes de encarnar neste mundo. Existe uma história antiga, nos textos cabalísticos, sobre um homem que passou 40 anos acorrentado
em uma prisão escura. As correntes eram tão pesadas e a escuridão tão completa que ele se esqueceu completamente de como era viver livre. Ele se identificou totalmente com a condição de prisioneiro. Um dia, um mestre iluminado entrou na prisão e lhe disse que as correntes eram apenas ilusão, que ele podia simplesmente se levantar e sair. O homem não acreditou. Passou mais 10 anos acorrentado por escolha própria, com medo de tentar se libertar. Até que, finalmente, em um momento de coragem desesperada, ele testou as correntes e descobriu que eram feitas de papel. Elas se desfizeram ao menor toque, e a porta da prisão nunca esteve trancada. Esta parábola contém uma verdade profunda sobre a natureza das maldições. Elas parecem absolutamente reais, sólidas, imutáveis quando você acredita completamente nelas. Mas no momento em que você toca nelas com a luz da consciência espiritual verdadeira, elas se revelam como ilusões, construções energéticas que se mantêm apenas enquanto você alimenta com sua crença e sua identificação. O ritual de Tikkun do Tabur é a ferramenta que permite você testar suas correntes. E quando você descobre que pode quebrá-las, que sempre pôde quebrá-las, todo o seu universo se transforma. Mas eu preciso enfatizar mais uma vez que este não é conhecimento para ser apenas consumido intelectualmente. Você não vai quebrar maldição nenhuma apenas por ter assistido este vídeo e concordado com as ideias apresentadas. Você precisa praticar. Você precisa sentar, fechar os olhos, colocar sua mão no umbigo e fazer o trabalho espiritual real. Conhecimento sem prática é como semente que nunca foi plantada. Ela contém todo o potencial de se tornar uma árvore magnífica, mas enquanto permanecer guardada em uma gaveta, não vai gerar fruto nenhum. Os mestres ensinam que estamos vivendo em tempos messiânicos, os últimos momentos antes de uma transformação planetária massiva. E nestes tempos, todas as almas que encarnaram têm a oportunidade acelerada de completar seus tikkuns, de corrigir suas imperfeições, de saldar suas dívidas kármicas. Mas esta oportunidade requer ação. Requer que você pegue as ferramentas espirituais que estão sendo oferecidas e as utilize com seriedade, com disciplina, com comprometimento inabalável. Então deixe-me fazer uma última pergunta direta para você. O que você realmente quer? Você quer continuar vivendo no piloto automático dos padrões antigos, repetindo os mesmos ciclos de sofrimento que sua família repete há gerações? Ou você quer ser aquele que quebra as correntes, que rompe as maldições, que liberta toda a linhagem e inicia um novo capítulo na história da sua alma? A escolha é genuinamente sua. Ninguém pode fazer este trabalho por você. Nenhum mestre, nenhum rabino, nenhum guru pode assumir seu tikkun. Você precisa fazer o que apenas você pode fazer. E eu quero que você saiba que não está sozinho nesta jornada. Existem milhares de pessoas ao redor do mundo praticando os mesmos ensinamentos cabalísticos, trabalhando na mesma frequência de elevação espiritual. Quando você pratica o ritual de Tikkun do Tabur, você se conecta com um campo coletivo de intenção pura, um egrégor de luz formado por todos aqueles que escolheram o caminho da transformação consciente. E este campo te sustenta, te fortalece, te ajuda a atravessar os momentos mais difíceis. Os grandes mestres dizem que o universo inteiro está esperando para ver o que você vai fazer com o conhecimento que recebeu. Cada ensinamento espiritual que chega até você não é acidente. É convocação. É chamado. É oportunidade. E com cada oportunidade que você ignora, você fica mais adormecido, mais distante da sua verdade, mais aprisionado nas ilusões. Mas com cada oportunidade que você abraça, que você coloca em prática, você desperta um pouco mais. Você se aproxima da sua essência. Você se liberta um grau a mais. Este é o momento da sua decisão. Você vai fechar este vídeo e voltar para a vida para a vida de sempre, carregando as mesmas maldições que trouxe até aqui? Ou você vai pausar tudo agora mesmo? Vai sentar em um lugar silencioso? Vai colocar sua mão sobre seu umbigo e vai iniciar os 90 dias que podem mudar toda a trajetória da sua existência? Eu realmente espero, do fundo do meu coração, que você escolha a libertação.
que você escolha a transformação, que você escolha viver finalmente como a alma livre que você nasceu para ser. E agora eu quero muito ouvir de você. Me conta aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Escreve a cidade e o país de onde você está acompanhando este vídeo agora. Eu fico impressionado quando vejo como este conhecimento ancestral está alcançando pessoas em todos os cantos do planeta, unindo almas que estão na mesma frequência de busca espiritual. E me diz também se você gostou deste vídeo, se ele tocou algo profundo em você, se você se sentiu chamado para praticar o que foi ensinado aqui. Mais importante ainda, me conta o que você aprendeu hoje. Qual foi o ensinamento que mais impactou você? Qual verdade ressoou mais forte no seu coração? Porque quando você articula em palavras o que aprendeu, você ancora o conhecimento de forma muito mais profunda na sua consciência. Você transforma a informação passiva em sabedoria ativa. Então deixe seu comentário agora. Vamos criar aqui uma comunidade de almas comprometidas com a elevação espiritual real. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque eu vou continuar trazendo ensinamentos secretos da Cabala, que podem revolucionar cada aspecto da sua vida. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se este conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe com alguém que você ama e que também precisa quebrar maldições e viver livre. Que a luz do Ein Sof ilumine seu caminho. Que as bênçãos dos patriarcas e matriarcas estejam sobre você. Que todos os portais de prosperidade, saúde, amor e propósito se abram na sua vida. E que você tenha a força espiritual necessária para completar seu Tikkun nesta encarnação. Eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial de transformação. Agora é hora de você acreditar também. Shalom e até o próximo vídeo.